Fala pessoal, Vitor Sato da Propósito Maior mais uma vez. O tema do vídeo agora é disciplina. Eu já falei sobre a necessidade da gente ter disciplina no vídeo de rotinas. Por que que é tão importante a gente ter disciplina? Confere aí no vídeo. Dúvidas, comentários, por favor, joga aqui os desafios que vocês têm em relação à disciplina, em relação à rotina, aos hábitos. Vai mandando aqui pra gente, chama a gente no direct, manda e-mail, o que for. Estamos aqui para ajudar vocês, beleza? Já falamos sobre hábitos e falamos sobre rotinas e o porquê que nós temos que considerar as pessoas, o ambiente, os eventos e também como que nós podemos fazer para alterar esses comportamentos. Falamos de maneira bem pequena ainda, bem reduzida, porque é um tema bem vasto. O comportamento humano ele é decorrente de vários fatores, então não dá para falar que é um fator só. Então eu estou falando aqui no vídeo para todo mundo e para todo mundo pode soar de maneira diferente, porque a percepção e filtro de cada um é diferente. Talvez você pense, o que o Sato está falando agora não se aplica para mim. Então não se aplica para um ou outro evento ou para um ou outro momento da sua vida, mas para os demais de maneira geral funciona. Então, traz esses momentos particulares, esses desafios particulares, entre em contato que eu vou responder pessoalmente, ok? Vamos falar sobre disciplina então. Por que que disciplina é necessário? Vou dar um exemplo, né? Vocês podem perceber que um soldado, ele tem muita disciplina. Por que que um soldado ele tem disciplina? Porque ele obedece ordens e quando ele obedece ordens, essas ordens são para fazer alguma coisa no momento que tem que fazer. E o soldado, ele não se importa se ele quer ou não, se aquilo ali vai ser bom ou não, se vai doer ou não. Então, vem o terceiro item que eu creio que seja o mais importante. Querendo ou não fazer. O que fazer, quando fazer, querendo ou não. De maneira reduzida, de maneira bem resumida, isso é disciplina. É muito mais abrangente do que isso, então vamos falar sobre limites, vamos falar sobre a questão do comportamento em um outro vídeo, principalmente quando a gente fala de colocar disciplina para crianças ou para adolescentes. Isso é tema para um outro vídeo. Agora eu vou me atentar somente a esses 3 itens, porque são os 3 itens mais importantes para que você mude o teu comportamento. A disciplina ela é muito rígida, ela é muito autoritária. Ou a gente faz ou a gente não faz. Uma pessoa disciplinada, ela faz. Então, a pessoa que não é disciplinada, ela não faz. Existe a procrastinação? A pessoa ela pode ser indisciplinada? Sim. Mesmo sendo disciplinada, a pessoa pode procrastinar. A disciplina e a procrastinação podem conviver na vida de uma pessoa? Sim. Não quer dizer que a pessoa, por procrastinar, ela seja indisciplinada, ok? Porque tem vários, como eu comentei anteriormente, tem vários fatores que afetam essa questão da disciplina. Tudo bem? Então, provavelmente uma pessoa que é disciplinada, ela vai ser menos afetada pela procrastinação. Eu não quis dizer que porque uma pessoa procrastina, ela é totalmente disciplinada. Não. Pode ter a disciplina e a procrastinação convivendo na mesma pessoa? Sim, mas não o tempo todo. Então, quando a pessoa é disciplinada, ela vai fazer o que ela precisa fazer, querendo ou não. Por isso que a procrastinação ela é diminuída. Mas, para algumas coisas, a pessoa ela pode cair na procrastinação, sim, mesmo ela sendo muito disciplinada. Principalmente quando a gente está falando de necessidades, de valores, ou quando a gente está falando de medos. E a gente pode estar falando de um medo que muitas vezes é mal interpretado, que é a raiva. A raiva é uma proteção de algum medo que nós temos. Vou falar disso em outro vídeo, tudo bem? Se vocês querem saber um pouco mais sobre essa questão de inteligência emocional, escreve aí qual é o tópico de inteligência emocional que vocês querem saber, que aí eu faço um vídeo específico, tudo bem? Senão vai ser um vídeo bem abrangente. Então estou fazendo vários vídeos abrangentes para que a gente possa ter muito conhecimento, muitos conceitos para adaptar na nossa vida. E se você precisar de algo mais profundo, a gente trabalha nisso. Voltando para a disciplina. Quero ter rotinas. Eu já estabeleci os horários que eu vou fazer as minhas atividades. Já estabeleci as atividades em si, as tarefas, as ações e também as minhas atitudes e os comportamentos. Vê o vídeo lá de rotina que eu falo um pouquinho mais sobre esse trechinho, tá? Esses itens. Então nós precisamos executar agora essa rotina. Nós temos que fazer essa rotina acontecer querendo ou não. Porque isso sim vai aumentar a nossa produtividade, isso vai aumentar a nossa efetividade, isso vai aumentar os nossos resultados positivos e relevantes. Então, temos que ser disciplinados.
o que fazer, quando fazer, querendo ou não. Para executar a disciplina, é uma questão comportamental, é um hábito? Sim. Daqui a algum tempo, você começa a ter na sua cabeça, você não precisa ficar olhando a tua agenda o tempo todo. Você já sabe o que você tem que fazer e quando fazer. Você talvez vai precisar não olhar na agenda, mas olhar num papel de trabalho para ver como que você vai fazer. Aí já é outro assunto. Mas você já tem a tarefa para ser feita, já tem o momento que ela vai ser feita e tem o tempo de duração. Vê lá no vídeo de rotinas que eu falo sobre isso. E nós vamos fazer querendo ou não. Então, as pessoas que têm um perfil mais analítico, um perfil comportamental que é mais calculista, às vezes perdem o prazo por excesso. Pensa muito, faz muito, analisa muito, tem muito detalhe que quer analisar e aquele tempo de duração de 1 hora se extrapola para 2 horas, 3 horas. Isso também é falta de disciplina. Isso a gente tem que colocar para ser executado. Tem pessoas que a disciplina já é em relação ao começo da atividade. Então, a gente tem aqui um horário, 1 hora da tarde para começar, 2 horas da tarde para terminar. Não é que a pessoa não consegue fazer em 1 hora. Ela consegue fazer até menos. O problema é que essa 1 hora da tarde nunca chega. Ou passa para as 2, passa para as 3, passa para as 4, ou passa para amanhã e esse amanhã também nunca chega. Então, disciplina é essencial para que a gente mude os nossos comportamentos. Falando de uma maneira bem rígida, como um soldado mesmo. Nós temos que executar aquilo que nos foi dado para fazer ou aquilo que nós nos damos para fazer. No vídeo passado sobre tribos e no vídeo de dicas sobre como usar as tribos, usar esse conhecimento para a gente estabelecer as nossas rotinas, lembra que, por mais que nós tenhamos estabelecido as nossas rotinas, se estabelecermos de maneira errada, nós vamos precisar adaptar. Esse é o ponto onde a disciplina tem que ceder. Quando nós vemos que aquilo que nós temos que fazer, no momento que temos que fazer, querendo ou não, nós precisamos ver se aquilo realmente é necessário. Porque senão, não adianta fazer essas 3 coisinhas da disciplina. A gente pode ver esse tipo de quebra da disciplina quando a gente está no meio de um projeto, a gente está executando e de repente a gente já viu que por causa de 1 ou 2 fatores no meio do projeto, a gente tem que alterar totalmente o rumo do projeto. Tem as pessoas que são extremamente disciplinadas que não vão querer dar ouvidos e vão querer executar da mesma maneira. Então, quando a gente trabalha no mundo da agilidade, no mundo de adaptação o tempo todo, ou no mundo de empreendedorismo, de startup, onde nós estamos sempre adaptando e incrementando, nós temos que ser disciplinados, sim, mas nós temos que saber usar essa disciplina. Esse é o ponto que nós precisamos desenvolver sobre a adaptabilidade. Vou falar disso num outro vídeo, não vou falar agora. Mas é preciso saber que se nós somos rígidos a mais, em excesso, se nós somos muito rígidos com a disciplina, principalmente com os nossos filhos, e nós não conseguimos captar quais os outros fatores envolvidos que estão distorcendo o porquê de não estar sendo realizado, aí nós vamos ter outros problemas, porque aí nós vamos estar usando a nossa hierarquia, nosso poder, a nossa autoridade, nós vamos estar utilizando uma autocracia para fazer as coisas acontecerem. No curto prazo dá resultado, mas no longo prazo isso acarreta em vários desentendimentos, em vários problemas de comunicação, em vários problemas de relacionamento, em vários problemas de vínculo, de emoção, sentimento, enfim, de convivência. Então, nós precisamos utilizar a disciplina de uma maneira que a gente saiba adaptar. Eu não vou criticar as Forças Armadas pela questão de adaptabilidade. Eles estão adaptando muito rápido hoje, mas lá atrás, eu vou falar lá de trás, no momento onde a disciplina rígida já serviu muito, sim. Antes de falar sobre o VUCA, o termo VUCA veio dos militares para o mundo da agilidade, para o mundo globalizado hoje. Antes do VUCA, era disciplina rígida, autoritária. Lá atrás deu certo porque era o que precisava. Hoje, isso já não é mais adequado. Tanto é que o VUCA, que é a questão da adaptabilidade de acordo com o cenário volátil, incerto e ambíguo, isso veio dos militares. Eles aprenderam a adaptar. Eles são disciplinados? São, mas eles aprenderam a usar, a utilizar a disciplina da maneira correta. O vídeo de disciplina, então, acaba aqui. Lembra sobre esses 3 fatores da disciplina e como você pode utilizar para implementar a rotina no seu dia a dia. Até o próximo vídeo. Falou!